Quais são as possíveis razões para aparentes contradições na Bíblia, né? Nós vamos estudar hoje, domingo, 14 de junho, e vamos falar sobre uma palavra que Paulo usa, maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade, a palavra ortotomonta. Essa palavra grega significa, de fato, estudar, compreender o que o texto está dizendo, né? Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, em 2 Timóteo 2, 10 a 15, diz lá: por essa razão, tudo suponho por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, e aqui está a palavra, que maneja bem a palavra da verdade, ortotomonta. Então, de fato, essa palavra, gente, ela significa não apenas saber abrir a Bíblia, mas interpretar a Bíblia, ok? Conhecer a palavra corretamente, certo? Então, aí está a resposta para esta pergunta, né? Nenhum estudioso honesto negará o fato de que existem na Bíblia assuntos difíceis de entender, né? De certa maneira, essas dificuldades devem ser esperadas, porque nós somos imperfeitos, finitos, né? Nós não temos um conhecimento abrangente de todas as áreas do aprendizado, muito menos das verdades divinas. Portanto, é comum que em algum momento você se depare com um texto bíblico que você não compreenda muito bem, né? Aquelas pessoas que acabam rejeitando a Bíblia como uma revelação inspirada de Deus, ele usa muitas vezes essas aparentes contradições, né? E alguns erros, algumas informações que são colocadas ali, que em outro texto bíblico aparece de maneira diferente, para colocar que o livro ele é imperfeito, que o livro é humano, né, que contém erros e por isso ele não pode vir de Deus. Mas, na verdade, os erros, né, entre aspas, que nós achamos ali, são erros de copistas, não do autor bíblico em si, né, que se contradisse ou que apresenta de alguma maneira algo, né, que não é confiável, ok? Mas às vezes, muitas vezes acontece que erros do copista, né, quando ele vai copiar a Bíblia, algum erro ali na tradução, algum erro de uma letra, e acaba trazendo então essas situações, né? Outra coisa que nós podemos entender, que nós podemos olhar na escritura bíblica, é que, por exemplo, o autor bíblico, ao escrever, muitas vezes ele era alguém com limitações, né? Então ele vai escrever alguma palavra errada, né? Mas o que a gente percebe é que quando nós pegamos o texto bíblico em geral, a sua mensagem, né, não existe contradição nela, ok? Não existe contradição. O que pode acontecer, às vezes acontece, é o erro do copista. A pessoa que está escrevendo a Bíblia, ou copiando a Bíblia, ele às vezes erra alguma coisa, ou na própria interpretação, ele faz uma interpretação equivocada. Por isso, então, existe a palavra ortotomonta, que é manejar bem a palavra da verdade, é fazer um estudo profundo da Bíblia. Quando você faz um estudo profundo da Bíblia, você vê que de fato não existe contradição e que a mensagem ela é clara, muito bem trabalhada, e nós vemos aqui a direção de Deus. Deus dirigindo não significa que o homem não teve uma parte, ele teve sua parte, ele escreveu, ele vinha à mente a palavra de Deus, ele escrevia do jeito dele, e mesmo com as limitações humanas, mesmo até com os erros de copista, né, ao copiar a Bíblia, a gente lembra que não tinha impressão naquele tempo, né, não tinha impressora, era tudo na mão, então poderia acontecer alguns erros, mas nada que tire o sentido da palavra de Deus, né? Então, essas aparentes contradições, na verdade, são detalhes que não, de maneira nenhuma, contradiz a Bíblia, mas na verdade só mostra que ali nós tivemos a ação humana, né,
na produção, na cópia, mas que de forma alguma destoa ou muda, né, de fato o sentido da Bíblia. Por isso que Paulo colocou essa palavra aqui, manejar, né? Maneja bem a palavra da verdade, é que faz um estudo aprofundado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do nosso Senhor.